Pare tudo agora. O que você vai ouvir não é comum, não é leve e definitivamente não é para qualquer um. Há uma declaração sagrada, escondida em meio às Escrituras, que, quando liberada com entendimento, desperta o mundo invisível, desarma ciladas ocultas e convoca o próprio Deus a intervir. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas cuidado, se você não está pronto para ser confrontado, esse vídeo não é para você. Fica comigo até o final, porque cada frase aqui carrega uma verdade que pode desbloquear respostas na sua vida. Nada do que será dito é aleatório. Tem alvo, tem propósito, tem fogo do alto. E você está sendo alcançado agora por algo que vai além do natural. Não deixe para depois. Esse conteúdo pode ser a diferença entre permanecer travado ou romper de vez. Já clica em gostei. Se inscreve nesse canal agora mesmo e ativa o sino das notificações na opção Todas, porque o que vem por aí vai estremecer o seu entendimento espiritual. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo essa mensagem. Vamos orar por você. Deixa também uma mensagem do seu coração e diz o que essa palavra provoca aí dentro. E antes de continuar, envia esse vídeo para alguém que precisa de livramento, direção ou socorro divino. Compartilha com amigos, familiares e até quem você nem imaginava, porque o que será revelado aqui tem o poder de cortar laços invisíveis, iluminar o oculto e reposicionar sua alma diante do trono. Você está pronto? Então respira fundo e vem comigo até o último segundo. A cada batida do tempo, forças silenciosas se movem sem que olhos percebam. Realidades ocultas se entrelaçam nos espaços entre o visível e o eterno. Aqueles que vivem distraídos não compreendem os sinais que atravessam os dias. Toda a alma em repouso é tocada, sem saber, por presenças que observam sem pestanejar. Há dimensões onde batalhas não cessam, gritos ecoam e ordens são lançadas como relâmpagos cruzando o abismo. Homens naturais não compreendem a extensão do que os rodeia, ignorando códigos que sustentam as estruturas do real. Não é possível vencer aquilo que não se reconhece. Muitos perecem sem entender o motivo, como folhas arrastadas por correntes subterrâneas. O despertar exige mais do que fé comum, requer confronto direto. E quando o confronto começa, não há trégua, apenas decisão. Existe um clamor que atravessa atmosferas, que fere as muralhas do oculto e silencia potestades. Esse som não vem da garganta humana, mas de textos carregados de autoridade espiritual. São escritos antigos, vivos, tão poderosos que as trevas estremecem ao serem pronunciados. Não foram dados para conforto, mas para a guerra. Entre todas as armas espirituais, algumas foram forjadas para combates específicos. Seus versículos não são poesia. São decretos, invocações que arrancam véus, rasgam portais e confrontam entidades rebeldes. Nenhum inimigo invisível resiste quando palavras sagradas corretas são ativadas. Mas há uma advertência: jamais brinque com textos santos. Eles não foram feitos para decorar, mas para liberar juízo. Quando mal compreendidos, podem se tornar armadilhas para quem os profere sem entendimento. Na história, reis caíram por subestimar os princípios sagrados. Profetas tremiam ao receber tais revelações. Guerreiros antigos consultavam os escritos como mapas para sobreviver no deserto espiritual. O mundo moderno ridiculariza o sagrado, mas continua sendo devorado pelas mesmas forças arcaicas que seduziram impérios. Nada mudou no mundo invisível. Apenas os olhos dos homens se tornaram mais cegos. Há um tipo de sabedoria que não é adquirida por leitura, mas por renúncia, busca, choro, angústia e clamor ardente. Esse tipo de sabedoria permite ver além das aparências, discernir sons que não vêm de bocas e interpretar movimentos que ocorrem sem toque. A Escritura se torna viva.
E quando se abre diante do espírito preparado, ela ruge como leão. Quem ouve jamais permanece igual. O universo espiritual não negocia. Ele observa, reage, responde. Quando alguém toca realidades eternas com sinceridade e coragem, os céus se inclinam. Mas se toca com dúvida, é melhor nunca ter tentado. O verdadeiro confronto começa quando um espírito humano ousa citar certas palavras em voz audível. Os inimigos se agitam, mensageiros se posicionam, atmosferas se alteram. Uma frase pode mover multidões no mundo visível. Uma sentença correta, extraída das Escrituras, pode incendiar reinos no mundo invisível. E entre essas sentenças, há algumas que o próprio Altíssimo reservou para momentos extremos. Não se trata de emoção, é batalha. Não se trata de estilo, é sobrevivência. Nenhuma força contrária permanece de pé diante do decreto certo, liberado no tempo exato. Antes de revelar o salmo, um aviso deve ser feito. O que será apresentado agora não é para quem busca alívio superficial. Não é para quem deseja solução sem compromisso. Este salmo exige postura, entrega e coragem espiritual. Ele não é um pedido, é um grito, não é uma súplica, é uma investida. Ao ser pronunciado, desencadeia reações imediatas em ambientes espirituais. Silêncios densos se partem, presenças ocultas se manifestam. Quem o usa precisa estar posicionado, firme e disposto a não recuar. O conteúdo deste salmo é fogo, é espada, é justiça divina em forma de poesia. Muitos evitam usá-lo por medo das consequências. Outros o ignoram por não compreenderem o que estão enfrentando. Mas os que conhecem a sua força caminham entre as sombras com autoridade celestial. Agora, prepare-se. Este é o Salmo. Ele não foi escrito por acaso. Ele foi entoado em dor, proclamado em meio ao perigo, redigido com sangue espiritual. Ele é o Salmo 7. Quando entoado com sinceridade, transforma a atmosfera ao redor. Ele denuncia os ímpios, julga os adversários ocultos e reivindica a justiça não apenas nos tribunais terrenos, mas também diante do trono eterno. Seu conteúdo rasga mentiras, revela intenções ocultas, expõe os perseguidores silenciosos. Ele é o escudo dos que são injustiçados, a espada dos que não têm defesa. Ele afasta os opressores, desfaz encantamentos e quebra cadeias forjadas no segredo. Quem carrega esse salmo no coração caminha com sentenças do alto. Ao recitá-lo, não o faça como quem lê um poema, mas como quem firma uma sentença diante de um tribunal eterno. Ao ser liberado com discernimento, o Salmo 7 se transforma em lâmina flamejante no plano espiritual. Cada verso penetra estruturas corrompidas, desmantelando alianças firmadas nas trevas. Ele não apenas clama por proteção, ele exige julgamento. Aqueles que planejam injustiça, mesmo sem pronunciar uma palavra, são confrontados. Ele age como denúncia celestial, encaminhada diretamente ao Supremo Juiz. Suas palavras convocam intervenção imediata. Não há como se esconder da sentença quando o Salmo 7 é proclamado com ousadia. Cada entonação rasga véus, pulveriza ilusões e firma o espírito na rocha. Ninguém invoca esse salmo por vaidade, somente por urgência. Quem ousa entrar nesse campo espiritual precisa entender o que está invocando. O Salmo 7 não é apenas um escudo, é tribunal. Ele exige integridade daquele que o levanta como clamor. Não se trata de um cântico devocional comum. Ele coloca em movimento princípios de justiça tão antigos quanto a criação. Ele convoca a avaliação divina, examina corações, pesa intenções. As palavras ali escritas não toleram disfarces. Aquele que profere tais versos precisa estar pronto para ser examinado também. A verdade brilha como lâmina.
Aquilo que estiver oculto será trazido à luz, o falso será exposto, o justo será defendido e o perverso desnudado diante do céu. Muitos fogem desse salmo porque ele confronta. Ele não alivia, ele não acalma o ego, ele não embala a alma em suavidade. Pelo contrário, ele desmascara. Ele rompe máscaras construídas com religiosidade. Quando pronunciado em sinceridade, sua força purifica como fogo refinador. Ele ativa uma reação em cadeia no mundo espiritual. Aqueles que atuam nas sombras são expostos. Os que conspiram em silêncio sentem o peso da revelação. Nenhum esquema oculto permanece intocado. Sua ação é abrangente. Julga situações, pessoas, intenções, pensamentos. Não existe neutralidade diante do Salmo 7. Ou ele livra ou sentencia. O inimigo odeia esse salmo. Ele teme suas linhas. Ele foge quando escuta sua entonação, porque ali está condensado o espírito da retidão. O Salmo 7 não negocia com a injustiça. Ele a extermina. Sua linguagem é precisa. Não há espaço para ambiguidade. Ele separa com nitidez o limpo do sujo, o puro do contaminado, o honesto do enganador. Por isso, quem o carrega com fé se torna alvo, mas também se torna invencível. Nenhuma força oculta permanece em pé diante dele. Nenhum mal disfarçado resiste à sua energia. Ele é luz em meio à sombra. É clamor por retidão em um mundo entregue à distorção. Há momentos em que a vida parece se tornar um cerco. Ataques vêm de todos os lados. Palavras se levantam como lanças. Acusações invisíveis envenenam ambientes. Amizades se rompem sem motivo. Portas se fecham sem explicação. É nessas horas que o Salmo 7 se ergue como espada. Ele desfaz encantamentos lançados no oculto. Ele quebra votos perversos. Ele anula sentenças que foram redigidas em câmaras espirituais. Ao proclamá-lo, o espírito se alinha com o céu. A mente se clareia. A atmosfera se transforma. O peso some. A pressão cessa. As palavras deixam de ser apenas sons. Elas se tornam decretos em movimento. Quando alguém clama o Salmo 7 em meio à perseguição, não está apenas pedindo socorro, está acionando tribunais eternos, está apresentando provas invisíveis, está convocando juízo sobre calúnias, está rompendo alianças feitas em segredo contra sua vida, está colocando diante de Deus os detalhes que ninguém mais vê, está rompendo com ciclos de opressão silenciosa. Está retirando seu nome de listas amaldiçoadas. Está destruindo imagens falsas criadas no plano das sombras. Está limpando seu caminho espiritual. Está clamando por verdade. E a verdade sempre vence, mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 7 age como um espelho para as intenções escondidas no coração humano. Ele não mascara erros, não ignora falhas, não adia justiça. Ao ser declarado com firmeza, exige purificação interna. Quem ousa usá-lo sem quebrantamento será confrontado por sua própria condição. Ele não protege o arrogante, ele não favorece o altivo. Ele age em defesa do oprimido, mas também exige pureza daquele que se diz justo. Em cada verso, há um peso que penetra consciências. Sua força vem do alinhamento com a verdade eterna. Nenhum orgulho resiste quando sua essência é liberada sobre a alma. Ele desmonta fachadas com precisão. Quando tudo parece conspirar contra você e o silêncio de Deus parece interminável, o Salmo 7 se torna o som que rompe a estagnação. Ele não apenas fala com o Altíssimo, ele exige que o Altíssimo responda. Suas palavras não aceitam silêncio como resposta. Elas invocam movimento, provocam ação. Ele clama por justiça onde há silêncio. Ele exige clareza onde há confusão. Ele chama por ordem onde reina o caos. Quando se sente abandonado,
traído ou perseguido por forças que ninguém mais vê, esse salmo é a ponte entre sua dor e a justiça divina. Ele não permite que o justo apodreça no esquecimento. Ao proclamar esse salmo, multidões espirituais são convocadas. Há movimentação em regiões celestiais. Há silêncio nos domínios sombrios. O julgamento começa. As acusações são apresentadas. As mentiras são desmontadas. A balança divina se inclina. E aquele que se encontra no centro da aflição percebe que não está só. Há um tribunal observando tudo. Há testemunhas espirituais registrando atos, palavras, omissões. E o justo é ouvido. E a resposta não tarda. Porque o Salmo 7 não é apenas clamor, é apelo legal diante do Rei dos Reis. É petição gravada no livro eterno. É ato de guerra no mundo invisível. Quem ignora esse salmo, ignora uma das armas mais poderosas contra a injustiça oculta. Em tempos de opressão silenciosa, quando calúnias surgem das sombras e ciladas são armadas com aparência de normalidade, ele se ergue como sentinela. Ele observa, ele vigia, ele denuncia, ele expõe, ele liberta. Nada fica encoberto por muito tempo quando sua verdade começa a ecoar. Há dias em que o silêncio destrói mais que o ataque. E nesses dias, esse salmo se torna voz, grito, brado de retidão, ecos que atravessam barreiras, convocação de juízo, sopro de coragem nos ossos cansados. A leitura fria desse salmo não tem efeito. Ele não se presta à recitação mecânica. Seu impacto exige conexão. Ele só responde ao espírito quebrantado, ao coração inflamado por sede de justiça, à alma que já tentou de tudo e reconhece que só o céu pode intervir. Ele não aceita a arrogância dos rituais sem sentido, nem tolera a frieza dos que o citam sem fé. O Salmo 7 reconhece os seus, e quando encontra quem realmente entende sua essência, se torna um trovão no mundo espiritual. A resposta vem, o fogo desce, o adversário recua, o julgamento é estabelecido e a justiça triunfa. O céu não ignora o clamor do Salmo 7. Ele se move em direção à dor legítima. Ele acolhe o grito que vem de um coração ferido e inocente. Cada verso é uma batida contra muralhas que foram erguidas para aprisionar. Cada palavra é como um martelo sobre grilhões invisíveis. Quando tudo ao redor tenta convencer você de que não há saída, esse salmo abre caminhos que estavam escondidos. Ele faz aparecer portas em paredes, luz em túneis escuros, socorro em meio à tempestade. Ele traz alívio sem negociar a verdade. Ele liberta sem esconder a culpa. Ele restaura sem distorcer os fatos. Não há argumento mais poderoso contra a injustiça do que a verdade proclamada com autoridade. O Salmo 7 não se contenta em apresentar fatos. Ele convoca o céu para avaliar intenções. Ele julga os segredos do íntimo. Ele reconhece o clamor legítimo. Quando pronunciado com convicção, ele move estruturas que pareciam inabaláveis. Ele confronta quem finge, liberta quem sofre e exalta quem espera. Nenhuma força das trevas pode resistir à sua clareza. Ele revela os bastidores da perseguição, mostra quem está por trás das máscaras, derruba acusações sem fundamento e honra os que confiam no Altíssimo. A cada repetição sincera do Salmo 7, camadas espirituais são arrancadas. O mundo invisível se curva diante de sua autoridade. Nenhuma barreira permanece erguida quando o Espírito se une ao clamor dessa oração. Ela é mais que proteção, é restauração. Mais que denúncia, é exaltação do justo. Mais que petição, é liberação de destino. Não importa há quanto tempo você está enfrentando as mesmas batalhas. Não importa o nível da opressão. O salmo atravessa o tempo. Ele corta os ciclos de dor. Ele arranca raízes escondidas. Ele liberta a identidade original. Ele levanta do pó quem foi esquecido pelos homens.
O Salmo 7 não pertence aos religiosos superficiais. Ele é território dos guerreiros feridos, dos intercessores aflitos, dos puros de espírito que se recusam a aceitar a injustiça como destino. Ele não serve para ostentação. Ele não foi dado para quem coleciona versículos. Ele é espada nas mãos do necessitado, refúgio para o injustiçado, trombeta contra os opressores. Ele carrega o som da verdade que não pode ser silenciada. Quando esse som ecoa, muralhas caem, prisões se abrem, correntes são destruídas, o ambiente se transforma. A escuridão cede lugar à luz. O céu se manifesta. Enquanto muitos vivem preocupados com o que se vê, os sábios estão atentos ao que se move sem ser percebido. O Salmo 7 capacita os olhos espirituais a enxergar o que antes era invisível. Ele revela armadilhas sutis, aponta intenções escondidas, alerta sobre alianças perigosas. Ele educa o espírito para discernir o que os olhos não alcançam. Ele não só protege, ele ensina. Ele não apenas defende, ele revela. Seu conteúdo é como óleo derramado sobre feridas antigas. Ele cura enquanto combate. Ele conforta enquanto confronta. Ele sela destinos enquanto desfaz pactos ocultos. Quem caminha com o Salmo 7 em sua boca carrega um altar em movimento. Em qualquer lugar onde sua voz ecoa, o ambiente se curva. Porque esse salmo foi escrito em meio à angústia, mas carregado de justiça. Suas palavras não envelhecem. Sua força não diminui. Seu impacto não depende do cenário. Ele funciona nas sombras ou na luz. Ele age entre multidões ou no silêncio do quarto. Onde há verdade, ele opera. Onde há dor, ele cura. Onde há opressão, ele reage. Onde há falsidade, ele rasga o véu. E onde há fé, ele se torna flecha nas mãos do Eterno. Ele é resposta, ele é ruptura, ele é livramento. O Salmo 7 não responde ao volume da voz, mas à pureza do espírito. Não é a eloquência que o ativa, mas a sinceridade. Ele não reage à teatralidade, mas à verdade. Ele reconhece o quebrantamento, ele se move na humildade, ele se fortalece na dependência. Quem se aproxima dele com reverência e fé, encontra abrigo, direção, consolo e força, porque ele é mais do que palavras escritas. Ele é espírito vivo. Ele não apenas toca o mundo invisível, ele o governa. Ele não apenas denuncia o mal, ele o derrota. Ele não apenas clama por justiça, ele a estabelece como decreto eterno. As palavras contidas nesse salmo possuem peso eterno. Elas não foram criadas para agradar, mas para confrontar. Elas não são moldadas por opiniões, mas por princípios que sustentam a realidade espiritual. Ao serem liberadas, invocam presença. Elas não apenas denunciam os maus, elas alinham o justo ao trono divino. São decretos que ressoam no tribunal celestial. Cada verso carrega julgamentos justos. Não há como usá-lo com segundas intenções. Ele reage com justiça. Ele responde com discernimento. Ele não aceita manipulação. Apenas fé sincera e sede de verdade podem acionar seu poder. Muitos oram, mas poucos clamam. Muitos leem, mas poucos invocam com entendimento. O Salmo 7 separa o religioso do espiritual. Ele reconhece o som da sinceridade. Ele detecta a intenção real. Ele escuta o coração, não apenas a boca. Quando um espírito angustiado o entoa, os céus se mobilizam. Há movimento em resposta ao quebrantamento genuíno. Há reações visíveis no invisível. O vento muda. A atmosfera se transforma. Aquilo que parecia travado começa a fluir. Aquilo que parecia perdido é resgatado. Aquilo que era confusão se torna direção. Ele reordena tudo conforme a justiça divina. Esse salmo não busca popularidade.
Ele não foi criado para agradar multidões. Ele é ferramenta para os que sofrem calados. É escudo para quem está sob ataque oculto. É socorro para quem não encontra voz. Ele se torna voz, se torna grito, se torna apelo, se torna julgamento. Ele não precisa de intérprete. Ele fala por si. Sua linguagem é espírito. Seu som é verdade. Sua essência é justiça. Sua missão é revelar e corrigir. Ele não adula, não esconde, não ignora. Ele responde com precisão, como flecha lançada com destino certo. Quando o Salmo 7 é entoado em meio a lágrimas, sua força se multiplica. Cada gota de dor transforma o ambiente. Cada palavra se torna combustível espiritual. Ele conecta sofrimento à esperança. Ele leva desespero ao altar. Ele ergue a alma que está caindo. Ele fortalece o que está prestes a desistir. Ele restaura o ânimo, reacende a chama. Ele não apenas escuta, ele levanta. Ele cura as feridas que não têm nome. Ele preenche os vazios que ninguém entende. Ele toca o espírito onde nenhuma palavra humana alcança. Ele invade o íntimo e acende nova vida. A verdade é que poucos estão preparados para o peso desse salmo. Ele exige coragem, ele demanda santidade. Ele requer transparência. Não dá para usá-lo como amuleto. Ele não foi feito para superstição. É para os que querem justiça, mesmo que isso custe exposição. É para os que preferem a verdade, mesmo que doa. É para os que escolheram a luz, mesmo quando tudo os empurra para as sombras. Ele é confronto para os desonestos, alívio para os puros, aliança para os que caminham em retidão. Não é texto para decorar, é código para viver, é espada que corta até a alma. Ao declará-lo, prepare-se para ser reposicionado. O Salmo 7 nunca volta vazio. Ele cumpre o propósito. Ele movimenta o trono. Ele ativa o reino. Ele desfaz laços ocultos. Ele derruba fortalezas mentais. Ele quebra acusações falsas. Ele silencia a língua mentirosa. Ele revela o plano maligno. Ele frustra conspirações silenciosas. Ele separa luz de trevas. Ele marca territórios espirituais. Ele unge os esquecidos. Ele capacita os pequenos. Ele ergue os invisíveis. Ele entrega justiça. Ele estabelece propósito. Quem carrega o Salmo 7 não teme a exposição, pois sabe que a justiça só age onde há luz. Ele não teme o processo, porque entende que o fogo purifica. Não recua diante da batalha, pois confia na intervenção divina. Ele permanece firme enquanto os ventos sopram. Ele permanece de pé enquanto vozes se levantam. Ele continua clamando enquanto os céus ainda não responderam. Porque sabe que, em algum momento, o trono se moverá. E quando isso acontecer, nada poderá impedir o juízo. Nenhuma estratégia do mal permanecerá de pé. Nenhuma arma oculta terá efeito. Nenhum pacto será mantido. O Salmo 7 é como alicerce em meio ao terremoto. Ele sustenta o espírito quando tudo à volta desmorona. Ele ancora a fé em meio à dúvida. Ele ilumina quando a escuridão tenta reinar. Não é apenas uma oração, é estrutura espiritual. Ele molda o caráter, forja a resistência, fortalece a convicção. Ele desarma a falsidade, destroça a mentira, rebenta correntes forjadas na iniquidade. Ele afirma a identidade espiritual, traz memória da aliança com o Altíssimo. Ele lembra o espírito abatido de que ainda há justiça, de que o mal não triunfará, de que o tempo da resposta chega. É perigoso brincar com esse salmo. Seu conteúdo é fogo, sua essência é julgamento, sua presença convoca decisão. Ele não tolera neutralidade, ele exige posicionamento. O justo será justificado, o impuro será revelado.
O enganador será desmascarado. Quem se aproxima dele precisa estar disposto a passar pelo crivo da verdade. Nada escapa do seu alcance. Nada permanece oculto diante da sua força. Ele toca o passado, reordena o presente e interfere no futuro. Ele age fora do tempo. Ele corrige onde há distorção. Ele estabelece justiça onde houve injustiça. Ele restaura o que foi usurpado. Aqueles que foram acusados injustamente, abandonados por palavras falsas, rejeitados por narrativas distorcidas, encontram no Salmo 7 sua resposta. Ele desce como martelo em tribunais espirituais. Ele pesa as intenções. Ele mede os corações. Ele retira o véu da aparência e revela a essência. Nenhuma manipulação resiste à sua presença. Ele quebra alianças feitas para destruir. Ele anula votos ocultos. Ele encerra acusações secretas. Ele silencia as línguas venenosas. Ele reconstrói a dignidade. Ele restaura o nome. Ele cura a alma ferida pelas calúnias. Ele restaura a honra onde houve vergonha. É impossível invocar esse salmo com verdade e não ser transformado. Ele age em quem clama. Ele molda o que profere. Ele purifica quem recita. Sua ação é dupla. Move o ambiente espiritual e remodela o interior. Ele cura ressentimentos, quebra vaidades, corrige intenções, aperfeiçoa a oração, refina a fé, amplia o entendimento. Liberta o inconsciente, restaura o discernimento. Ele alinha pensamento com verdade, alinha palavras com justiça, alinha propósito com destino. Quem anda com esse salmo caminha com peso de glória. Ele atrai presença, ele evoca resposta, ele abre caminho. Por mais feroz que seja a tempestade, por mais densa que seja a escuridão, por mais cruel que seja a perseguição, o Salmo 7 permanece como voz firme entre os trovões. Ele não se curva, ele não retrocede, ele não é vencido. Cada letra sua foi forjada na dor e banhada em justiça. Ele se eleva como estandarte no campo de batalha. Ele se impõe sobre o caos. Ele brada diante das acusações. Ele se ergue contra a injustiça. Ele proclama a retidão como bandeira. Ele afirma que o justo não será esquecido. Ele lembra o céu da aliança feita com os fiéis. Ele confirma que há julgamento, sim, e ele virá.